O que eles tinham que copiar? Bem, em primeiro lugar, quais eram as referências que eles tinham? Eu quero chamar a sua atenção com um volume substancial de passagens que nos revelam um pouco do que era a oração no Antigo Testamento. O que era a oração antes daquela oração ser distorcida pela liderança judaica. O que eles podiam encontrar nas Escrituras que serviam como ensino e modelo esse do Antigo Testamento, que estava ignorado, desconhecido, corrompido pelaquela liderança. Mas eles tinham a revelação sobre o que era oração. Então entenda uma coisa, a prática de oração no Antigo Testamento era muito presente. E eu quero citar alguns casos desses. Abraão. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta. E orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Era uma mensagem de Deus. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que pudesse novamente ter filhos. A gente começa Gênesis vendo que um Abraão intercedendo por Abimeleque. E era uma oração que fazia diferença de vida ou morte. Mas a seguir nós vemos na sua linhagem, Isaac está orando para Rebeca. Moisés ora por aquele povo. Veja, em Números 14 ele diz: segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, assim como tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu os perdoarei conforme você pediu. Moisés orou a Deus e essa não foi a única oração. Vocês conhecem a história de Ana, que queria um filho, e ela se encontra orando quando Samuel percebe. Davi tem inúmeras orações registradas, e eu chamo a atenção para essa. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor? O que é minha família para que me trouxesse a este ponto? Ou seja, diante da revelação que Deus traz a ele, através de Natã, sobre a bênção que Deus vai dar a Davi, Davi ora a Deus. Seu filho não foi diferente. Salomão, nos é dito, depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Vejam, quantos personagens estão orando nas Escrituras, e eu não sei se você percebe a maneira como isso é constante. As Escrituras revelam em 1 Reis e 2 Reis, que Elias e Eliseu, ambos oraram numa circunstância bastante semelhante. Uma criança havia morrido, e eles iriam fazer o que fizeram, um milagre, e trouxeram as crianças de volta. Tudo aquilo foi precedido por oração. O rei Ezequias, o texto nos diz em 2 Reis, e Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reina em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu criaste os céus e a terra, dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras de Senaqueribe, enviou para insultar o Deus vivo. E não foi a única oração dele. Tinha uma situação, tinha um conflito, tinha uma ameaça. Ezequias está lá orando. Novamente, Davi ora pedindo perdão. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões.
Além de Davi, Manassés vai orar pela restauração da nação. Dentre os profetas, nós encontramos um Jonas. O texto nos diz em Jonas 2, lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Parece que essa não foi a primeira oração dele. Dentro do livro, quando ele está afundando e no processo de afogamento, ele já está clamando a Deus. Precisou de uma experiência amarga, mas ele estava orando. Dentre aqueles que trouxeram a restauração para Israel, de Esdras é dito, e orei, meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus. Porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa sobe até os céus. Não só Esdras como Neemias. Eles percebiam que a condição que a nação estava subjugada era por causa do pecado do povo. E a oração do lamento, da confissão e as consequências desse pecado do povo fizeram com que Neemias orou. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Naqueles dias também nós temos um profeta Daniel. O texto nos fala, por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum e pano de saco e coberto de cinza. Vejam, todos eles manifestando a importância da oração. Talvez você nunca tenha olhado para o Antigo Testamento e quero sugerir a vocês que estão com o objetivo de ler as Escrituras, uma das vezes, ler a Escritura somente buscando o que foi oração, de ponta a ponta. Todos esses homens estão buscando a Deus continuamente. Eles sabiam. O Antigo Testamento ensinava por que orar. Vejam, no Salmo 65, 2 é dito, ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Eles sabiam que a oração não era alguma coisa emitida, que se perdia no universo. Eles sabiam que Deus ouvia. E mais, eles sabiam que tinham condições para essa oração ser considerada. Em Provérbios capítulo 15 diz, o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Em Provérbios 28, 9 diz, se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. A condição do coração do crente em relação ao que Deus fala, ensina, revelado na sua palavra, pesa na hora que você ora. Se você é indiferente com o que Deus fala, Deus não está nem aí para a sua oração. Na verdade, Ele está aí. Ele considera detestável. Mas quando você manifesta com a sua vida o desejo, o apego, o apreço por ouvir da palavra dEle, conhecer sua palavra, Ele está dizendo aqui, eu ouço essa oração. Vejam, eles sabiam que eles podiam confiar em Deus. Eles sabiam que eles podiam orar, mas eles tinham perdido essa perspectiva por causa daquela religião falsa judaica daqueles dias.